Olá, seja muito bem-vindo à segunda edição do programa Ágora. Nosso objetivo é discutir os fatos que estão em destaque no país. Além do YouTube, você pode nos acompanhar pelo Instagram, @agorafacop, e participar. O tema de hoje é a flexibilização do armamento, assunto muito discutido pela população brasileira. E para entendermos melhor do que se trata, vamos ver a reportagem de Isabela Souza e Gabriel Takada. O presidente Jair Messias Bolsonaro emitiu um decreto que facilita a posse e o porte de armas, uma de suas principais promessas de campanha no ano de eleição. A diferença entre porte e posse de arma se dá no uso. Ou seja, com a posse de arma, o cidadão tem a autorização de manter a arma de fogo apenas em casa ou no trabalho. Já o porte é poder andar com a arma nas ruas, mas, claro, seguindo regras mais rigorosas. De acordo com as novas regras, para ter a posse de arma, ou seja, ter arma em casa ou no trabalho, é necessário ser agente público, ativo ou inativo, das categorias como agente de segurança, funcionário da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, agentes penitenciários, funcionários do sistema socioeducativo e trabalhadores de polícia administrativa, ser militar, ativo ou inativo, residir em área rural, residir em área urbana de estados com índices anuais de mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes, ser dono ou responsável legal de estabelecimentos comerciais ou industriais, ser colecionador, atirador e caçador, devidamente registrados no comando do Exército. As exigências prevalecem como a obrigatoriedade de cursos para manejar a arma, ter no mínimo 25 anos, ter ocupação lícita, não estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal, não ter antecedentes nas justiças federal, estadual, incluindo juizados de menores, militar ou eleitoral. Já para poder circular com a arma nas ruas, é necessário pertencer às seguintes categorias: político em exercício de mandato, advogado, oficial de justiça, caminhoneiro, colecionador ou caçador com certificado, dono de loja de arma ou escola de tiro, residente de área rural, agente de trânsito, conselheiro tutelar, jornalista de cobertura policial, instrutor de tiro ou armeiro, agente público da área de segurança pública, mesmo que inativo. De acordo com a Lei de número 10.826, para o porte de armas de fogo é preciso demonstrar a sua necessidade por atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física e a apresentação da documentação de propriedade de arma de fogo, bem como seu devido registro no órgão competente. Muito discutida durante as eleições de 2018, o tema voltou a ganhar visibilidade, tornando importante a reflexão sobre o assunto e sobre como afeta a segurança pública. Para muitos, é a solução. Para outros, é o caos. Sou a favor para que a pessoa possa defender a vida, defender a família, defender o seu patrimônio. Acho que paz social, a gente tem a ideia de pessoas que convivem sem precisar estarem armadas. Até porque se você tem uma sociedade super armada, você tem uma criminalidade também super armada. Bem, e para conversarmos mais sobre este assunto tão complexo e importante, contamos com a presença de profissionais à altura do tema. Conosco está o capitão do BAEP, Bruno Piva de Castro, formado oficial pela Barro Branco e bacharel em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul. Nosso outro convidado é o professor Wagner Caetano, graduado em Filosofia pela Universidade Sagrado Coração, com especialização em História e Filosofia da Ciência pelo UEL, mestrado em Educação pela UNOeste, e doutorado pela Unesp. Sejam muito bem-vindos à segunda edição do programa. Muito obrigada por aceitarem nosso convite. Obrigado a vocês. Enfim, para iniciarmos nossa conversa, eu pergunto para os senhores: qual é a opinião de vocês quanto à flexibilização do posse e porte de armas? Capitão? Bom, as leis quanto a posse e porte de armas já existe. O decreto do presidente, ele deu, entre aspas, uma facilitada. Para você ter a posse de arma, ou seja, uma arma no seu local de trabalho ou na sua casa, você precisa de um critério subjetivo da necessidade. Um dos itens que ele retirou é esse critério subjetivo. Basta hoje, seguindo o decreto, você dizer: eu tenho a necessidade de ter uma arma.
e também não precisaria, seguindo o decreto, de uma capacitação técnica sobre o armamento. Então ficaria um pouco mais fácil você adquirir uma arma, tê-la registrada em seu nome e possuí-la apenas em sua casa. É isso que o decreto quer dizer sobre a posse de arma. Então, o cidadão teria um pouco mais de facilidade e desburocratização para ter uma arma em casa. E para que ele queria ter uma arma em casa e qual é a intenção do presidente com esse decreto? Que o cidadão que comprove os requisitos, um deles não ter antecedentes criminais, passe por testes psicológicos, tem essa arma em casa para legítima defesa, para defender sua própria vida ou as de terceiros que residam com ele em sua casa. Entendo. Professor? Boa noite. Primeiramente é um prazer estar participando do projeto de vocês aqui, discutindo com o Capitão Piva. É sempre bom a gente sentar e dialogar, isso mostra que a nossa democracia está viva, não é? E que a gente tem esperança de que esse país vai sempre melhorar e caminhar pelos bons caminhos do diálogo. Eu vou usar a posição de antítese, capitão, até para poder o nosso diálogo ter um esclarecimento maior para quem nos escuta, para quem nos vê, para quem nos ouve. E nesse sentido, eu pensaria no decreto como ele está meio fora do tempo, ele está anacrônico. Eu acho que nós teríamos algumas prioridades para ser pensadas até como decreto, algumas outras urgências para aparecer tão imediato. Só que ao mesmo tempo eu reconheço que essa é uma promessa do próprio presidente. Ele prometeu isso na campanha, ele está mostrando para os eleitores dele que ele está fazendo aquilo que ele prometeu, não é? Mas nesse caso acho que está fora do tempo a discussão, não seria esse um dos nossos problemas mais relevantes da contemporaneidade, e ao mesmo tempo existem indícios e aí uma literatura vasta e uma discussão muito contemporânea se isso vale a pena ou não. Porque onde que a gente se baseia? Nos países que legalizaram, nos países que facilitaram, nos países que possuem o direito, ou exercem o direito de ter a arma. E quando a gente coloca isso na balança, ainda parece que a posição é não é a hora. Calma, existem coisas que teriam que acontecer antes, para poder liberar. E não estou falando que um dia não possa. Né? Como de fato o que eu falar, o decreto está lá e se eu quiser comprar eu poderia, mediante ao argumento e ao desejo, mas creio que teriam uma série de situações que entrariam na frente, né, do decreto ainda. Ele está cumprindo uma promessa. Sim. Nossa equipe percorreu as ruas de Prudente para trazer questões da população para serem respondidas pelos nossos convidados. Este é o Na Ponta da Língua. Vamos à nossa primeira pergunta. Qual a finalidade de facilitar a arma de fogo no Brasil? Então, capitão, respondendo a pergunta do nosso amigo Rogério, qual seria a finalidade? Ele praticamente respondeu a pergunta: flexibilizar, facilitar, que falando aqui entre aspas, o cidadão de bem, ou seja, como eu comentei, sem antecedentes criminais, que tenha necessidade, tenha uma arma em casa. E eu creio que nós devemos entender uma arma não como um objeto agressor, mas um objeto de defesa, tá? Um objeto de defesa da sua propriedade, da sua residência e da integridade física de quem ali mora. Isso é a posse de armas. Não quer dizer que vá sair distribuindo arma à torta e à direita para todo mundo. Em todo lugar que nós andarmos, teremos pessoas armadas. Eu, particularmente, até não compartilho dessa opinião. Creio que seria inviável. Mas uma arma em casa, quem desejar e se achar capacitado, eu acho que deveria ter esse direito. Ok. Bem, o papo está muito bom, mas agora vamos fazer um breve intervalo. No próximo bloco, damos continuidade à nossa conversa. Até onde você chegou? Onde você deseja estar? O mercado de trabalho é exigente, por isso, mova-se. Com a Pós-Oeste, você investe no seu crescimento e foca onde quer chegar. Em qualquer ocasião, você vai ganhar asas e liderar grandes conquistas.
Mova-se e vá mais longe com os cursos presenciais ou à distância da Pós-Unoeste. Acesse unoeste.br/pós e inscreva-se já. Unoeste, o conhecimento te transforma. Estamos de volta com o programa Ágora, hoje discutindo a flexibilização do porte e posse de armas. Contamos com a presença do capitão do BAEP, capitão Piva, e com o professor Wagner Caetano. Bem, em março deste ano, o IBOP realizou uma pesquisa para saber se a população era favorável ou não a esta flexibilização. Vamos aos dados na tela. 71% das mulheres se disseram ser contrárias. Nós também fizemos esta enquete nas nossas redes sociais e 84% das mulheres que votaram contra. Professor, na sua opinião, há relação entre a flexibilização do armamento e as taxas de feminicídio? Sinceramente, eu não tenho dados estatísticos em mãos, científicos, para poder dizer que sim. Até porque quando eu penso no feminicídio, eu acho que ele acontece muito no ambiente família. E ali qualquer objeto é causa de feminicídio. A arma branca, uma faca ou qualquer coisa que possa agredir. Não creio que esteja relacionado, mas eu não tenho a segurança para dizer isso. É interessante que parece as mulheres falando que são contra, né? Por quê? Porque ela entra no grupo de vulnerabilidade em relação a assaltantes, por exemplo. Mas é o que o capitão falou, nem todos terão arma, existem critérios. Mas como que vai desenvolver isso? A gente não sabe. É isso que eu acho que é o ponto mais delicado. Nós temos o decreto, houve a flexibilização e a gente vai conseguir pensar sobre isso, né? É a história da ave de Minerva. Depois que o dia passar, quando o fato acontecer é que a gente vai falar, e aí? Qual é o resultado? Mas no caso do feminicídio, aumentaram as taxas e não creio que sejam por questão de arma. Capitão, a polícia, ela possui dados como este? Na opinião do senhor, há essa relação? Eu também compactuo da opinião dele de que não tem muito relação o feminicídio com a arma de fogo. Exemplo, hoje temos o Estatuto do Desarmamento, uma lei de 2003, armas, em regra, são proibidas. E o feminicídio vem aumentando, até por isso que em 2015 foi criada a lei, né? E eu também acho que o feminicídio vem do ambiente familiar. Muitas vezes, o agressor é o parceiro, o convivente da mulher, né? E antes de que esse crime ocorra, muitas vezes já ocorreram desrespeitos, agressões, vários outros crimes, talvez de menor intensidade, que já dão indícios de que no futuro possa ocorrer. E um exemplo, se a mulher, a vítima de uma agressão, registra um boletim de ocorrência contra o convivente, essa pessoa já não poderia mais ter arma, porque ele teria já um processo contra ele, muitas vezes uma condenação, né? Estudando o feminicídio, de como ele surgiu, a gente vê que vem de muitos anos atrás, do sentimento de posse do homem pela mulher, pelos ciúmes, a gente fala do crime de lavar a honra. Pô, minha mulher me traiu, eu tenho que lavar minha honra e matar minha mulher. Então, machismo. Exatamente, o machismo. Então eu acho que o feminicídio vem mais nessa linha. E pode ser feito também por vários outros meios. A própria força física do homem contra a mulher, uma faca, um objeto em casa, enfim. Exato. Temos mais uma pergunta. Dessa vez, a pergunta para os nossos convidados vem da internet. Lembrando que você também pode participar e enviar suas dúvidas por meio do Instagram, @agorafacop. Vamos à questão de Aline Grazielli. Na tela. Uma vez sancionada a flexibilização, é possível algum órgão solicitar a revogação deste decreto? Esta é a pergunta da Aline, estudante. E então, capitão? O próprio decreto é um decreto. Um decreto está abaixo de uma lei. Foi até motivo da maioria das críticas contra esse decreto presidencial, né, do presidente Bolsonaro, que muitos declararam inconstitucional, porque um decreto não pode alterar uma lei. Então, para que ele entre em vigor, ele teria que ser aprovado pelo Congresso, ou seja, a lei foi alterada. E depois é sim possível modificá-la novamente. Basta que o presidente encaminhe um novo decreto, um novo projeto e o Congresso altere.
Então, para eu entender, a lei é de 2003 que proíbe? O Estatuto do Desarmamento de 2003. Isso é uma lei. É uma lei. Aí o decreto agora liberou. Então ele ainda está, em tese, ainda há proibição. A lei que ainda se segue é a lei de 2003, Estatuto, conhecido Estatuto do Desarmamento. Ele fez um decreto, mas um decreto na hierarquia das leis está abaixo. Ou seja, algo que está abaixo hierarquicamente não pode mudar uma lei superior. Por isso que ocorreram a maioria das críticas, que o decreto é inconstitucional. Por isso ele refez, revogou, alterou, né? E hoje ele não está em vigor. O que vale ainda é a lei de 2003, lei 10.826, Estatuto do Desarmamento. Mas se alterado pelo Congresso, pode ser novamente. Bem, temos mais uma pergunta da população no nosso quadro Na Ponta da Língua. Eu queria saber se com a liberação das armas, o número de chacina nas escolas pode aumentar no Brasil. Então, capitão, qual a sua opinião sobre? Uma das primeiras entrevistadas disse que arma é sinônimo de crime, né? Mas hoje, a sociedade, os criminosos, já andam armados. Eles desrespeitam a lei, eles não cumprem a lei. Ou seja, é proibido andar armado. Os criminosos andam armados. Então não quer dizer que a liberação ou a facilitação de uma arma vá incidir sobre ocorrências de crimes. E aí, falando mais especificamente na pergunta dela sobre chacinas em escolas. Tivemos ontem, se eu não estou enganado, em São Bernardo do Campo, uma agressão à faca dentro de uma escola particular. Um aluno agrediu uma outra aluna à faca. Hoje em Paris, um funcionário da polícia, um agente administrativo, com uma faca matou 4 policiais dentro da sede da polícia. Há 3 ou 4 anos atrás, em Nice, se eu não me engano, em Paris, também um homem com um caminhão matou 80 pessoas, né? Então, eu acredito que essas chacinas, esses crimes de vulto contra várias pessoas não estão diretamente ligados à arma. Uma arma facilita? Facilita, mas com outros meios pode ser cometido da mesma maneira. A de maior repercussão recentemente que tivemos em Suzano, né, eles utilizaram uma arma de fogo, mas ao mesmo tempo também um machado e uma besta, né? Então é possível cometer os mesmos crimes sem estar com uma arma de fogo. Então eu creio que a flexibilização, a possibilidade da pessoa ter a arma em casa, devidamente registrada, autorizada, não incide na ocorrência desses tipos de crime. Ainda pegando esse gancho, eu gostaria de saber, professor, o senhor acredita que ter uma arma nas escolas, um educador possuir uma arma, representa uma segurança? Não, não acredito. Exatamente, eu penso ao contrário. Aliás, o problema do armamento, ou de uma necessidade de uma população estar armada, é porque está acontecendo ali na educação, entendeu? Alguma coisa está em desvio. E esse alguma coisa não é que não há o ensino, é que o ensino está sem uma perspectiva de futuro. Mesmo no caso do armamento, a gente cria uma pirâmide social, porque ninguém vai distribuir a arma, ninguém vai fazer 10 prestações numa determinada loja para comprar arma. Então nós vamos criar uma pirâmide armada aqui, social armada. E aqui embaixo essa arma, necessariamente, se chegar, ela está vindo por desvios, está vindo por fronteira, tráfico, etc. Mas não vejo nenhuma relação, o professor vai ficar mais seguro, ou a escola vai ficar mais seguro se os funcionários da educação estiverem armados. Outra coisa é pensar em políticas públicas de segurança das nossas crianças dentro da escola, como faz aquelas viaturas que rondam as escolas e dão aí uma certa proteção ao cidadão aluno, cidadã aluna. Então, não vejo uma relação direta, não me imagino armado lecionando. Essa é a ideia, e muito menos a secretaria armada esperando alguma tragédia entrar pela porta, não. Bem, certo, esse é um assunto que a gente poderia passar a noite inteira conversando, o papo está muito bom, mas chegamos ao fim de mais uma edição do programa Ágora. Agradeço pela presença dos senhores, muito obrigada, capitão. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Muito obrigada, professor. Obrigado a vocês. Aliás, fiquei muito feliz a referência à praça grega, onde se discute ideias, se conversa. Muito feliz mesmo, contente com o trabalho de vocês. Obrigado, sempre à disposição. Muito obrigada. Bem, esta foi a segunda edição do programa Ágora. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui.
Até a próxima. Tchau!